Bom dia, bom dia, bom dia, paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus por tua vida, glória a Deus por mais este dia e glória a Deus porque podemos confiar e acreditar que todas as promessas do Senhor vão se cumprir nas nossas vidas em nome de Jesus, amém? Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos para a nossa aula de número 4, a aula Fateja do curso de discipulado. Sejam bem-vindos à nossa sala de aula. E é muito bom ter você conosco. É muito bom nós continuarmos crescendo e conhecendo mais do Senhor. Sejam bem-vindos. Enquanto os nossos alunos estão chegando, nós vamos estar orando, intercedendo. Vamos orar também pelo nosso país, vamos orar pelos nossos irmãos no Rio Grande do Sul. Vamos estar aqui na intercessão, em nome de Jesus, amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos primeiramente te agradecer, te louvar por esse dia, te agradecer pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor, de aprendermos e aplicarmos a tua verdade a cada dia. Obrigada, Senhor, por nos escolher de uma forma tão linda e tão pessoal. Obrigada por nos perdoar, por nos lavar, nos redimir, nos reconciliar, Senhor Jesus. Muito obrigada por nos reconciliar com o Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo teu amor, a tua bondade, a tua fidelidade. Obrigada pelas tuas misericórdias que estão sendo renovadas nesta manhã. Obrigada, Pai. No nome de Jesus, Senhor, nós intercedemos pela nação brasileira, intercedemos por estas famílias que estão no Rio Grande do Sul, que ficaram desprovidas, que ficaram, Senhor, passaram por este momento tão difícil. Que o teu Espírito Santo esteja alcançando, que a tua igreja esteja sendo atuante em todas as esferas necessárias, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Obrigada por todos aqueles que estão se mobilizando, enviando medicamentos, enviando, Senhor, mantimentos, roupas. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de refletirmos a tua bondade, a tua grandeza todos os dias. E assim nós te louvamos e te agradecemos. No nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Meus amados e queridos, nós estamos na aula de número 4 do curso da Fateja Discipulado. Nós falamos ontem, na nossa terceira aula, nós começamos a falar sobre a pessoa de Cristo Jesus e também a sua obra. Nós meditamos em alguns textos importantes do Evangelho de Mateus, do Evangelho de Marcos e também no Evangelho de Lucas. Hoje eu quero convidar você a nós falarmos sobre a pessoa de Cristo. Vamos continuar falando sobre a pessoa de Cristo, lembrando que o conhecimento, ele prepara. Anote isso, o conhecimento liberta, o conhecimento prepara e o conhecimento protege. Quando nós adquirimos o conhecimento, nós estamos sendo libertos, preparados e protegidos. Então, tudo que você aprender, tudo que você adquirir com o Espírito Santo, o conhecimento da verdade, ele vai promover isso a você. Libertação, preparo e proteção, ok? Vamos para o Evangelho de João, capítulo 1. Primeiramente vamos para o primeiro capítulo. O Evangelho de João é o quarto livro do Novo Testamento, começando pelos Evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos abrir no capítulo 1. A partir do versículo 1, quero ler com você alguns trechos muito importantes. Vamos lá? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Onde está escrito palavra, você vai observar que está com a inicial maiúscula, a letra P está escrita com a letra maiúscula. Isso significa que a palavra é Jesus Cristo. Então, na sua Bíblia, ou no seu caderno de anotações, você escreva: no princípio era a palavra, escreva Jesus. No princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus.
e Jesus era Deus. Então nós estamos aprendendo sobre a cristologia, a pessoa de Cristo e a sua obra. Falamos ontem sobre a Trindade e as manifestações de Deus no decorrer da história da humanidade. Jesus Cristo, ele é Deus, o Deus encarnado. Quando encarnou, se tornou Filho de Deus. Muitas pessoas têm dúvidas ao externar, ao entender e até mesmo explicar, porque muitas religiões, muitas filosofias, muitas seitas apresentam Jesus de algumas formas. Alguns apresentam Jesus somente como sendo os filhos de Deus. Nós vamos ver os testemunhas de Jeová, eles não acreditam que Cristo é Deus. Nós vamos para a Adventista do sétimo dia, eles também têm uma outra visão de Jesus. Nós vamos para o Espiritismo. Jesus também ele é considerado um ser evoluído. Então, as religiões apresentam Jesus sendo filho, sendo profeta, sendo um ser evoluído. E nós lemos no Evangelho de Mateus que o próprio Jesus vai perguntar aos discípulos, né? O que estão dizendo por aí que eu sou? Nós estudamos isso na primeira aula, só recapitulando. E ele vai perguntar então aos seus discípulos: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Por que Jesus fez essa pergunta? Porque ele queria que nós tivéssemos a convicção de quem ele é. Então Jesus, ele é o Deus encarnado, mas quando ele vem à Terra, ele se torna o Filho do homem, ou seja, ele se torna um dos nossos. Em que sentido? Ele se torna humano. Quando Deus criou o mundo, Deus criou o homem e a mulher, Deus estabeleceu um padrão, uma lei, que para agir aqui, para atuar no planeta Terra, era necessário ter um corpo. Por isso Deus criou todas as coisas, formou do pó Adão, e da coluna de Adão formou Eva, soprou nas suas narinas o fôlego de vida e disse: domine sobre os peixes no mar, as aves no céu, domine sobre todos os animais, domine sobre a natureza. Ou seja, o domínio da terra foi dado ao homem, ao ser humano. Então nós não vemos aí, né, um espírito andando sem corpo. Todo espírito precisa de um corpo. Por isso que Deus veio através de Jesus de forma corpórea, para exercer o domínio que Adão e Eva perderam lá no Éden. Lá no Éden, quando Eva come daquele fruto e dá a Adão, e Adão come também, os dois pecam. Nesse momento, eles perderam o domínio. Então Cristo vem, traz o reino do Pai. Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus, ou seja, o reino do céu veio à terra novamente através de Cristo. E Cristo, então, ele vai exercer o domínio. Porém, Cristo vai exercer o domínio depois de descer as águas do batismo, como nós já estudamos no nosso curso de batismo, que está disponível para vocês aqui na plataforma também do YouTube de forma gratuita. Então você pode e deve assistir às aulas do curso de formação para quem vai batizar, para batizandos. É importante? Claro que é importante. É muito importante você ter o conhecimento. Dentro então deste ensino, nós vamos ver que o apóstolo João, ele começa a sua escrita falando que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então Jesus Cristo é a palavra, Jesus Cristo é o Deus encarnado, o Deus que veio à Terra, e quando veio à Terra ele veio em forma de filho, ok? Então ele é 100% Deus, 100% homem. É verdade. Paz do Senhor, pastor Anderson, seja bem-vindo, meu querido, Deus abençoe. Pastor Anderson está dizendo aqui, ó,
que os testemunhas de Jeová, inclusive, né, eles escrevem nas suas Bíblias. As Bíblias dos testemunhas de Jeová são diferentes das nossas também. Existem textos que foram alterados na Bíblia, né? Eles escrevem Jesus com D minúsculo, na tentativa de diminuir a divindade de Jesus, é verdade. Então vejam, toda a tentativa de diminuir a divindade de Cristo e também a sua identidade, nós sabemos que é uma forma de persuadir as pessoas a não crerem, né? Que Cristo é Deus, o Deus encarnado. Então, como nós estamos em uma aula de discipulado, é importante você entender todos esses aspectos para que você tenha a sua convicção, a sua fé firmada em Cristo Jesus, que é o Deus encarnado, a palavra, o verbo, né? O que é o verbo em uma frase? Vamos analisar o que significa o verbo em uma frase. O verbo em uma frase, em uma oração, ele ocasiona o quê? Uma ação. O verbo em uma frase, ele é a ação, o movimento daquela frase. Então é muito importante nós entendermos isso. Então Cristo, ele estava no início, vamos lá em Gênesis capítulo 1, olha que tremendo isso. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Então a terra estava sem forma e vazia. Havia uma escuridão na face da terra. Havia um abismo. Quando Deus fala e haja luz, quando nós estudamos e lemos a Bíblia no hebraico, o Antigo Testamento foi escrito no hebraico, com algumas porções em aramaico, mas a tradução do hebraico para esse haja luz, na sua Bíblia, está também o H maiúsculo, entre parênteses, haja luz. Este haja luz, na tradução hebraica, significa Elohim, que é a pluralidade de Deus. Aqui nós vemos que a luz é Jesus, a luz do mundo, a manifestação de Cristo Jesus. E João vai falar isso também mais para frente, né? Nós vamos ler aqui mais para frente que Jesus Cristo, ele é a luz do mundo. Versículo 9, vamos voltar lá para o Evangelho de João, capítulo 1. Vamos ler lá, versículo 5. Perdão, vamos ler versículo 4 e versículo 5. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. A manifestação de Cristo, vejam, a Trindade estava ali implícita. Deus, o Espírito pairando sobre a face do abismo e a verbalização e a manifestação do Verbo. Vamos ler agora novamente, do versículo 1 até o versículo 5. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Quem era a palavra? Escreva aí. Jesus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, com o E maiúsculo, que também significa Jesus, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Quem é a luz dos homens? Jesus. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. E viu Deus que a luz era boa, ou seja, a manifestação de Jesus, e agora houve uma separação de luz e trevas.
é muito importante nós entendermos esses conceitos. Como nós estamos aqui começando com o discipulado, existem outras explicações existem explicações mais profundas, sobre esses textos, mas nós estudamos no curso de teologia, que nós vamos caminhando, né? Por isso que é importante você começar com o discipulado e continuar crescendo e conhecendo ao Senhor Jesus. No versículo 6 diz: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha. Ao lado aí do nome João, escreva João o Batista, que era primo de Jesus Cristo. Eles tinham 3 meses de diferença de idade, filho de Isabel. Então coloque aí, João Batista. Versículo 7. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito de quem? A respeito da luz. Que luz? A luz que estava lá no princípio, na criação de todas as coisas, Jesus. Amém? A fim de todos virem a crer por intermédio dele. João, lembra-se, João Batista? João não era a luz, mas foi enviado para testemunhar da luz. Versículo 9. A palavra é a luz verdadeira, que vinda ao mundo ilumina a toda a humanidade. Glória a Deus! Olha que tremendo isso, meus amados. Vamos lá. Na sequência, estamos lendo o Evangelho de João, capítulo 1. Estamos agora no versículo de número 10. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo não foi feito. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Glória a Deus! Olha que tremendo! Então Jesus Cristo, ele é Deus, o Deus encarnado, o verbo que se fez carne, a luz do mundo. Ele veio e os que eram seus não o receberam. Porque ele veio, quando ele veio como homem, ele veio primeiramente para os judeus. Ele veio primeiramente para o povo judeu, para toda a humanidade, claro, mas o evangelho ia se dar agora, ia ser difundido, ia tomar forma, né? Tomar corpo, que é o que nós vemos hoje. Agora vejam, como aqueles que eram dele, em maioria ou em uma grande parte, não o receberam, ele deu o poder de todo aquele que crer nele se tornar filho dele. Então nós vamos vendo a pessoa e a obra de Cristo. Cristo, ele veio cumprir a promessa de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ele veio primeiramente cumprir esta promessa e junto a isso ele estabeleceu o reino. Com o reino ele vem resgatar o homem da morte eterna, do pecado eterno. Perdão, da morte eterna. Na sequência, vamos lá para o capítulo 2. Perdão, vamos para o capítulo 3. Vamos para o capítulo 3 de João. Vamos ler a partir do versículo 1 também. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele, de noite, procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Vejam, mestre com M maiúsculo. Circule aí. Porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe, declarando: em verdade, te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho?
Como pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Então, a obra de Cristo, uma dos propósitos também do reino, do estabelecimento do reino de Deus na terra, foi promover ao homem este novo nascimento para que ele pudesse ter comunhão com Deus e se tornar também filho de Deus. Por isso ele vai trazer este ensino. É necessário um novo nascimento. É necessário nascer de novo, nascer na água e nascer do Espírito. Ou seja, descer as águas do batismo, que foi o seu segundo passo de fé. O seu primeiro passo de fé foi entregar a sua vida a Jesus e reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador, recebendo então a palavra de Deus e a paternidade do Pai. O seu segundo passo de fé foi descer as águas do batismo, e agora o seu próximo passo de fé é permitir este novo nascimento através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Olha que coisa linda, que tremendo, né? Então vejam, nós vamos ver aqui os registros, né, que são dedicados também à última semana, né, os registros que são dedicados à última semana da vida de Jesus, um relato também altamente teológico da divindade de Cristo Jesus. Vamos lá. No versículo, mesmo capítulo 3, vamos continuar. Versículo 5. Arrazoou Jesus: em verdade te asseguro, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido da carne? Aquele que nasceu de forma natural. Somos nós, nascemos da carne. Mas se ficarmos só na carne, seremos somente carne. Mas o que nasce do Espírito é Espírito. Aquele que nasce agora em Deus. Uma nova criatura, uma nova pessoa. Versículo 7 de João, capítulo 1. João, Evangelho de João, capítulo 1. Estamos agora no versículo 7. Ok? Não te surpreendas pelo fato de eu ter havido dito: deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Replicou-lhe Nicodemos: como pode acontecer isso? Explicou-lhe Jesus: tu és mestre? Veja, chamou-lhe de mestre, mas o M aqui está minúsculo. Tu és mestre em Israel e não compreendes estas verdades? Em verdade te asseguro que nós dizemos do que conhecemos e testemunhamos do que temos visto. Contudo, não acolheis o nosso testemunho. Versículo 12. Se falando de assuntos da terra não me credes, como crereis se vos falardes dos celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele, com A maiúsculo. Escreva aí na sua Bíblia: Jesus. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem, com F maiúsculo, que está no céu. Jesus. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, deste mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado,
porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Versículo 21. Então vejam, Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Nem todos serão salvos, mas esta é a vontade de Deus. A salvação, ela depende de um passo de fé do homem em acreditar e entregar a sua vida a Cristo Jesus. Amém? Vamos falar agora, dentro de todo esse contexto que nós estamos aprendendo aqui, vamos falar do querigma. Ou seja, o que é o querigma? Esta palavra, ela tem origem no grego, né? Keresen, que quer dizer proclamar, gritar, anunciar, né? Jesus Cristo, ele é o fundamento da nossa fé. Então é necessário ter esse encontro pessoal com Jesus e esta fé que nos leva à conversão. O que é conversão? Nós falamos, eu me converti, né? Então, quem nos converteu foi Cristo. A palavra conversão, a etimologia correta desta palavra, significa voltar à origem. Então, quando eu falo, olha, eu me converti, Cristo me converteu, significa que eu voltei para a origem. Qual a origem? Deus. Deus, ele é a origem de todas as coisas. Então, este proclamar, este anunciar a Cristo é o chamado de todo aquele que entrega a sua vida a Jesus. Por isso que nós estamos aqui. Você está aprendendo quem é Jesus, qual foi o propósito de Deus em ter entregado o seu Filho, por quê, para quê, qual foi a obra que Cristo realizou, qual foi o legado que ele deixou. E agora, então, nós temos que atuar com esta verdade através das nossas vidas, através do nosso posicionamento com Deus. Amém, meus queridos? Então, o querigma significa este anunciar de quê? Da verdade, de quem é Cristo, quem é Jesus Cristo, o que ele veio fazer. Ele veio trazer o seu reino, ele veio salvar o homem da morte eterna e perdoar o homem dos seus pecados. Então, quanto mais eu entendo isso, mais eu recebo isso no meu espírito, quanto mais essa verdade faz parte de mim, mais eu anuncio esta verdade, mais eu vivo e anuncio esta verdade. O discipulado é para que você possa fortalecer, fixar a sua convicção de fé. Dentro da tradição cristã, a palavra querigma, nós falamos aqui o conceito da palavra, né? Se tornou sinônimo do primeiro anúncio das verdades da fé. Os discípulos, após a morte de Jesus, eles vão sair pelos povoados, eles vão sair pelas vizinhanças, vão sair anunciando o querigma do reino de Deus, ou seja, as boas novas. Os temas deste querigma são: quais são os temas das boas novas? O amor de Deus, o pecado, Jesus o Salvador, fé e conversão, Espírito Santo e vida em comunidade. É o que nós estamos anunciando. O querigma, então, ele é o anúncio das boas novas. E o que são as boas novas?
As boas novas são os evangelhos, as boas novas é o evangelho de Cristo Jesus, é o ensino sobre Cristo Jesus, o amor de Deus, o confronto contra o pecado, o anúncio de Jesus sendo o único Salvador da humanidade, a fé e a conversão, o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade que habita no homem convertido e a vida em comunidade, que é então a família de Cristo, que somos nós que estamos aqui reunidos e unidos em seu nome. Amém, meus amados e queridos? Então hoje nós tivemos aí a nossa quarta aula do curso da Fateja Discipulado. Este curso ele está disponível na nossa plataforma do YouTube. Você vai no YouTube e escreve Fateja. Por lá você vai ter acesso a vários cursos gratuitos, todos eles com certificado gratuito para você participar, para você receber o seu certificado digital gratuito. Você precisa se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e interagir nos comentários de cada aula. Ao final, você vai entrar em contato com o WhatsApp da nossa secretaria, que ele está sempre disponível no vídeo da primeira aula, e pelo WhatsApp você vai solicitar, você vai entrar em contato, vai escrever o seu nome completo e falar qual curso você fez, e por ali a secretaria vai te enviar o seu certificado, amém? Então, vamos para amanhã, nós temos mais uma aula. Vamos estar juntos amanhã, próxima aula do curso Discipulado. E eu convido você a compartilhar também este conhecimento com mais alguém. Levante as suas mãos, que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a tua vida e a tua família. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula, assim o Senhor Deus nos permitindo.